Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos estudar o ensaio A Filosofia da Composição, de Edgar Allan Poe, em que o poeta norte-americano apresenta ao leitor o método que ele adotou para a criação do poema O Corvo. É importante nós estudarmos textos como esse do Poe, o ABC da Literatura, de Ezra Pound, Como Fazer Versos, de Mayakovsky, e outros textos, para sabermos como que esses poetas criavam os seus poemas, qual era o método, qual era o processo adotado por eles. Isso não significa que temos que escolher um desses métodos e segui-los. Porém, o conhecimento desses métodos é muito útil para que nós possamos escolher ou criar o nosso próprio método de escrita. Muito bem. Então, o que eu vou ler para vocês, o Sandro já está entrando na aula, é uma apostila do curso, que depois eu também enviarei pelo e-mail. Então, vamos lá. Edgar Allan Poe não foi apenas um poeta notável, mas um pensador da poesia. E suas ideias influenciaram profundamente a estética do simbolismo e as vanguardas do início do século XX. Ele escreveu ensaios importantes sobre a arte poética, como A Filosofia da Composição, Análise Racional do Verso e O Princípio Poético. E é sobre esses textos que vamos falar agora. No Princípio Poético, o autor americano divide o universo da mente em três categorias: o intelecto puro, o gosto e o senso moral. O intelecto puro refere-se à busca da verdade, como ocorre na ciência, na religião e na filosofia. O senso moral busca os conceitos, valores e normas de conduta para a vida na sociedade. Já o gosto diz respeito à apreciação da beleza. Segundo Poe, a arte não se relaciona com a moral, nem com a verdade, mas apenas com o belo. Ela é um fato estético, uma elaboração formal, o que recorda aquilo que vimos em aulas anteriores sobre o conceito de função poética de Jacobson. Poe define a poesia como a criação rítmica da beleza. Este conceito é importante e merece uma discussão mais detalhada. O que significa a palavra criação? Conforme Poe, a imaginação humana é combinatória. Isto significa que ninguém pode criar alguma coisa a partir do nada, mas a partir de um repertório. O poeta utiliza um idioma, um gênero poético, como o soneto, a elegia, o haikai, técnicas de versificação, figuras de linguagem, imagens poéticas e outros recursos, assimilados de suas leituras e vivências. E é da combinação pessoal e original desses elementos que o poeta poderá criar o seu estilo. A mais alta ordem do intelecto imaginativo é sempre matemática, escreveu Poe, para quem não é o impulso ou inspiração que levam o artista
a criar alguma coisa original, e sim o modo racional como ele combina diferentes elementos. Aqui nós podemos recordar das 3 categorias estabelecidas pelo Jacobson, né? A função emotiva, a função comunicativa e a função poética. Bom, mas vamos voltar à frase criação rítmica da beleza. Se criação diz respeito à capacidade combinatória da mente, rítmica é um termo que traz consigo a ideia de música. Segundo Poe, o texto poético deveria ser vago, sugestivo, fluido, como um sonho. E essas qualidades ficam mais evidentes no poema que privilegia a música das palavras. A melodia verbal é sustentada pela escolha das palavras, conforme a sua sonoridade e estranheza, pelas aliterações, assonâncias, rimas, o que recorda outro conceito, este de Mallarmé, sobre o poder encantatório das palavras. No princípio poético, Poe resume a questão do seguinte modo: a vagueza da emoção suscitada por uma melodia que deve ser indefinida e nunca muito fortemente sugestiva. É precisamente o que devemos buscar em poesia. O que também recorda aquela frase de Mallarmé, segundo quem nomear um objeto significa matar 3/4 do prazer de adivinhá-lo. Sugerir, eis o sonho. Essa concepção de poesia irá influenciar profundamente o simbolismo. E podemos recordar aqui a conhecida frase de Paul Verlaine: a música acima de todas as coisas. Então, a música, ela fortalece esse caráter sugestivo, impreciso, vago do poema e faz a aproximação entre a linguagem do poema e a linguagem do sonho, que é um tema que nós já estudamos. Bem, mas vamos ver... Bom, nós já vimos o que significam os termos criação e rítmica. Vamos agora tentar definir o que é a beleza na visão de Poe. Ele foi um expoente da geração romântica, assim como Byron, Shelley e Keats na Inglaterra. Logo, não estava preocupado em fazer a descrição precisa e objetiva de objetos e paisagens. A beleza, para os românticos, estava relacionada às sensações, experiências e também ao imaginário, a construções mentais ou figuras idealizadas. Não achou seu fone? Não, cara, Alô? ele estava no notebook. Alô? Esse aqui tá ruim. Posso continuar? Nos poemas de Poe, o belo está associado àquilo que é vago, etéreo, místico, estranho, e quase sempre tem caráter melancólico, até mórbido. Trata-se de uma beleza construída, de acordo com o imaginário e a sensibilidade do autor. A morte ocupa sempre o papel principal em seus contos e poemas, por suscitar uma emoção mais profunda. E o autor chegou a afirmar que a morte de uma bela mulher é, inegavelmente,
o assunto mais poético do mundo. Quem já leu os contos de Poe, aliás, deve ter notado que suas heroínas são quase sempre magras, lívidas, doentes e costumam morrer no terceiro parágrafo, o que tem um aspecto autobiográfico, já que Poe casou-se, né, com uma jovem, ainda menor de idade, contra a vontade dos pais da moça, e ela morreu poucos anos depois de tuberculose. E a obsessão pela morte da esposa irá acompanhar quase toda a sua obra. Além disso, o autor costuma enfocar alguma parte do corpo feminino de maneira inusitada, como os dentes de Berenice ou os olhos de Ligeia. Para o autor, não existe beleza rara sem algo de estranho em suas proporções. Nisso, ele se opõe aos princípios da arte clássica, que buscava a harmonia e equilíbrio da forma. Todos esses elementos, no entanto, são trabalhados de maneira bastante rigorosa no poema, que é planejado de maneira quase matemática. Poesia é a construção precisa do impreciso, segundo Poe. Ou seja, o conteúdo pode ser vago e nebuloso, mas ele tem que ser articulado numa forma precisa e elaborada. Todos esses elementos que nós vimos, como a fluidez, a musicalidade, a estranheza, fazem parte de um plano do escritor. O poeta deseja alcançar determinado efeito estético, quer causar excitação no leitor. E, para isso, ele planeja, passo a passo, como construir o poema. Vocês já devem ter ouvido falar, ou já leram, o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, que foi traduzido ao português por autores como Machado de Assis e Fernando Pessoa. O que talvez vocês não saibam é a maneira como o poema foi escrito. Na filosofia da composição, Poe nos conta que a obra procedeu, passo a passo, à sua conclusão, com a precisão e rígida consequência de um problema matemático. Trata-se, então, de um método para obter um determinado efeito. Nesse ponto, Poe afasta-se do romantismo e antecipa a poesia moderna. Ele não reivindica a inspiração, o insight, mas um trabalho racional, meticuloso com as palavras. Vamos conhecer agora um pouco desse método. Poe diz no ensaio que, antes de escrever O Corvo, planejou primeiro qual seria a extensão do poema. Diz o autor: se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma sentada, devemos resignar-nos a dispensar o efeito imensamente importante que deriva da unidade da impressão, pois, se são necessárias 2 sentadas, os negócios do mundo interferem e tudo o que se pareça com a totalidade é imediatamente destruído. O que o autor está nos dizendo aqui? Que o poema precisa ser breve para ter unidade
e garantir o efeito desejado, pois, se for muito longo, a atenção do leitor será dispersada por interrupções e o efeito, assim, será perdido. Vale a pena ressaltar que, quando fala em brevidade, Poe está se referindo a um poema com não mais de 100 versos, para ele a medida adequada. Poemas mais longos, como O Paraíso Perdido, de Milton, seriam desiguais em sua realização artística e perderiam a unidade do efeito, segundo Poe. Aliás, para ele, um poema longo nada mais é que uma sucessão de poemas curtos, isto é, de breves efeitos estéticos. Após escolher a medida de seu poema, que tem exatamente 108 versos, Poe escolhe a beleza como assunto e a tristeza como tom emocional, por considerar a melancolia como o mais legítimo de todos os tons poéticos. Mais adiante, o poeta começa a pensar em qual recurso estético usará no poema e acabará optando pelo refrão, que é universalmente usado na poesia lírica. Refrão ou estribilho é um verso ou conjunto de palavras que se repetem em várias estrofes do poema, ou em todas elas. Para fugir ao lugar comum, porém, Poe resolve usar o refrão de maneira diferente, tal como ele explica aqui. Resolvi fazer diversamente e assim elevar o efeito, aderindo, em geral, à monotonia do som, porém continuamente variando na ideia, isto é, decidi produzir continuamente novos efeitos pela variação da aplicação do estribilho, permanecendo este, na maior parte das vezes, invariável. O que significa isso? Vamos ler o estribilho na primeira estrofe do poema. É só isto e nada mais. Segunda estrofe. Mas sem nome aqui, jamais. Terceira. É só isto e nada mais. Quarta. Noite, noite e nada mais. Quinta. É só isso e nada mais. Sexta. É o vento e nada mais. Então, ele mantém o refrão em cada estrofe, só que aplicando uma variação para evitar a monotonia. Prossegue o poeta. Assentados estes pontos, passei a pensar sobre a natureza de meu refrão. Desde que sua aplicação deveria ser repetidamente variada, era claro que esse refrão deveria ser breve. Em proporção à brevidade da sentença, estaria naturalmente a facilidade da variação. Isso, imediatamente, me levou a uma só palavra como o melhor refrão. Não cabia dúvida de que tal fecho, para ter força, devia ser sonoro e suscetível de ênfase prolongada. E tais considerações, inevitavelmente, me levaram ao O prolongado, com uma mais sonora vogal, em conexão com o R, como consoante mais aproveitável. Ficando assim determinado o som do refrão, tornou-se necessário escolher uma palavra que encerrasse esse som e, ao mesmo tempo,
se relacionasse o mais possível com a melancolia pré-determinada como tom do poema. Em tal busca, teria sido absolutamente impossível que escapasse a palavra nevermore. Em inglês, nevermore é uma única palavra, ainda que em português seja traduzida como nunca mais, né? Duas palavras. De fato, ela foi a primeira que se apresentou. Após planejar o assunto, o tom emocional, o recurso estético e até a palavra-chave de seu poema, a partir da escolha de uma consoante e de uma vogal, Poe viu-se diante da primeira dificuldade. Como justificar a repetição, ao longo de todo o poema, do refrão nunca mais? Dito por um ser humano, isto poderia soar meio ridículo. A solução encontrada foi colocar essa palavra na boca de uma ave, no caso de um corvo, que, aliás, sendo considerado pássaro de mau agouro, estava de acordo com a atmosfera emocional do poema. A partir daí, o poeta voltou a se concentrar no assunto do poema, do seguinte modo. Diz Poe: de todos os temas melancólicos, qual, segundo a compreensão universal da humanidade, é o mais melancólico? A morte, foi a resposta evidente. E quando insisti, esse mais melancólico dos temas se torna mais poético, quando ele se alia à beleza. A morte, pois, de uma bela mulher é inquestionavelmente o mais poético tema do mundo e, igualmente, a boca mais capaz de desenvolver tal tema é a de um amante despojado de seu amor. Vamos continuar seguindo o raciocínio do poeta. Tinha, pois, de combinar as duas ideias, a de um amante lamentando sua morte e a de um corvo continuamente repetindo a locução nunca mais. A maneira que o poeta encontrou para conciliar as duas coisas foi adotar no poema uma estrutura de diálogo. O amante faria perguntas ao corvo, aludindo à sua amada, e o corvo responderia sempre dizendo, nunca mais. Tudo elaborado nos mínimos detalhes. Vamos voltar ao ensaio. Diz Poe: percebendo a oportunidade que assim me oferecia, ou, mais estritamente, que se me impunha no desenrolar da composição, estabeleci na mente o clímax, ou pergunta conclusiva, aquela pergunta de que o nunca mais seria, pela penúltima vez, a resposta, aquela pergunta em resposta à qual o nunca mais envolveria a máxima concentração possível de tristeza e desespero. Aí, então, pode-se dizer que o poema teve seu começo, pelo fim, por onde devem começar todas as obras de arte, porque foi nesse ponto de minhas considerações prévias que, pela primeira vez, tomei do papel e da pena para compor a estrofe. Profeta, exclamo, ó ser do mal, profeta sempre, ave infernal. Pelo alto céu, por esse Deus que adoram todos os mortais, fala-se esta alma sob o guante atroz da dor, no Éden distante,
verá a deusa fulgurante, a quem nos céus chamam Lenora, essa mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. O importante aqui é vocês perceberem que o autor utilizou um método para escrever o poema, que toda a arquitetura da peça foi pensada racionalmente, ainda que o assunto seja romântico. Em toda a obra de Poe, aliás, vamos encontrar esse casamento entre misticismo e matemática, sentimento e arquitetura, unidos pelo ritmo, que é também uma relação numérica entre acentos fortes e fracos. Podemos resumir toda a poética do autor numa divisa: a construção precisa do impreciso. Poe aborda ainda vários outros temas no seu ensaio. Por exemplo, ele se pergunta como que o corvo entraria na casa do amante e como se iniciaria o diálogo. Então, ele imagina uma noite de tempestade e o corvo, para buscar refúgio, entraria pela janela da casa do amante e iria pousar num busto branco de mármore da deusa Minerva, que ficava na biblioteca da casa. Com esse cenário, Poe cria, primeiro, esse contraste entre o claro e o escuro, o negrume do corvo e a brancura do busto de Minerva. Depois, ele situa esse busto de Minerva, que é a deusa da sabedoria, numa biblioteca. E é nessa biblioteca que ele vai ambientar o diálogo entre o amante e o corvo. Bem, mas vamos ler o poema agora para vermos alguns outros detalhes na arquitetura poética tramada por Poe. Eu vou ler a tradução do Fernando Pessoa, que eu publiquei no grupo de WhatsApp, então vocês podem me acompanhar. O corvo. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isto e nada mais. Que bem disso me lembro. Era no frio dezembro, e o fogo morrendo negro urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo, me incutia, urdia, estranhos terrores, nunca antes tais. Mas a mim mesmo infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isto e nada mais. E, mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, Senhor, eu disse, ou senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo
tão levemente batendo por meus umbrais, que mal ouvi. E abri largos, franqueando os meus umbrais. Noite, noite e nada mais. A treva enorme fitando. Fiquei perdido, receando, dúbio e tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse os meus ais. Isto só e nada mais. Para dentro, então, volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som, batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía, pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar sereno e lento, pousou sobre os meus umbrais. Pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo imigrado, lá das trevas infernais. Dize-me qual teu nome, lá nas trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha pousada nos seus umbrais, ave ou bicho sobre o busto que há por entre seus umbrais, com o nome nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera, Augusto, que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. Nem mais voz, nem movimento fez, e eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento, amigos, sonhos, mortais, todos já se foram. Amanhã também te vais, disse o corvo, nunca mais. A alma, súbito movida, por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são estas suas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que o entorno da alma se quebrou em ais. E o bordão de desesperança de seu canto, cheio de ais, era este nunca mais. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me defronte dela, do alvo busto e meus umbrais. E enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que queria esta ave agoureira dos meus tempos ancestrais, esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais. Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais. Naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um incenso,
Que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te Deus, por anjos concedeu-te, o esquecimento valeu-te, toma-o, esquece com teus ais. O nome da que não esqueces e que faz esses teus ais. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio, ou ave preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a este luto e este degredo, e esta noite e este segredo, a esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrás, se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem atrás. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais. Dize a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais. Disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte. Torna a noite a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixes pena que ateste a mentira que disseste. Minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais, tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais. Disse o corvo, nada mais. E o corvo na noite infinda está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sob os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha, dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha, sombra no chão, mais e mais. E a minha alma dessa sombra que há no chão, há de mais e mais. Libertar-se-á nunca mais. Comentários? O que é que vocês acharam do poema? Que recursos chamaram mais a atenção de vocês? Como vocês perceberam a estrutura poética? Ele brinca com a rima, né? Perdão, Jorge? Ele brinca com as rimas. Ele brinca com as Todos os versos rimas. dele tem rima, faz rima entre versos, depois aquelas duas vai com outra no meio. Eu acho delicioso essa brincadeira. E todos os versos seguem isso. Isso que é um trabalho muito interessante, né? Ele faz um artesanato, né, com a rima e o ritmo incomparáveis. Vamos ver como que ele distribuiu as rimas aqui. Primeira estrofe. Numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste. Aqui tem uma rima interna, no primeiro verso, agreste e triste. Vamos agora para o primeiro verso da segunda estrofe. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro. Também tem rima interna. E na terceira estrofe? Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo, também a rima interna. E na quinta estrofe? E mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, também tem rima interna. Em todas as estrofes do poema, na primeira linha, há uma rima interna. Segunda linha, vagos, curiosos tomos ancestrais. Esse segundo verso vai rimar com o quarto, o quinto e o sexto versos. Ancestrais, umbrais, nada mais.
E na segunda estrofe? Desiguais, celestiais, celestiais, jamais. E na terceira estrofe? Tais umbrais, umbrais, nada mais. E assim em todas as estrofes. E ainda dentro dessa ocorrência de rima, o quarto e o quinto versos vão rimar com a mesma palavra. Então, na primeira estrofe fica umbrais e umbrais. Na segunda, celestiais, celestiais. Na terceira, umbrais, umbrais. E assim em todas as estrofes. Depois, na terceira linha da primeira estrofe, e já quase adormecia, ouviu que parecia, quarta linha, o som de alguém que batia. Então, essa rima aparece 3 vezes no terceiro verso e no quarto verso da primeira estrofe. E na segunda estrofe, fica assim, madrugada, dada, amada. Terceira estrofe, infundindo, repetindo, pedindo. Quarta estrofe, adormecendo, batendo, batendo. E assim em todas as estrofes. Então, ele vai criar uma estrutura de rima e de ritmo extremamente rica ao longo do poema todo, com uma precisão matemática. E o refrão sempre transformado, né, com variações. Primeira estrofe é só isto e nada mais. Segunda, mas sem nome aqui jamais. Terceira, é só isto e nada mais. E assim por diante. Claro que um poema desse jamais seria escrito por inspiração. É um poema pensado, planejado, rigorosamente antes da escrita. E Poe ainda acrescenta ao seu método a exigência programática que a última estrofe seja a mais forte de todas. Então, as primeiras estrofes do poema são apenas um caminho para levar até a última, que deve ser a mais forte, a mais intensa de todas. Nisso, Poe pensa ao contrário de Mayakovsky. Mayakovsky dizia que o primeiro verso deve ser o mais forte de todos, porque é a partir do primeiro verso que o poema conquista o leitor ou não. Eu concordo com os dois, com Poe e com Mayakovsky. Eu acho que o poema deve começar com uma linha muito forte e terminar com uma linha muito forte. Bem, esse é apenas um método para vocês estudarem, né, pensarem a respeito dele. Apresentaremos outros métodos e processos de criação poética, não para que vocês adotem ou imitem um deles, mas para que vocês criem os seus próprios métodos e processos de criação poética, de uma maneira, né, lúcida, consciente, de modo a obter do poema o máximo rendimento possível, ou, usando uma palavra querida por Poe, para que o poema alcance o efeito desejado.